A graça e a paz aos irmãos. Irmãos, é um prazer poder estar novamente aqui com os irmãos à distância, mas trazendo essa mensagem da parte do nosso Deus, nesse momento em que estamos reclusos em nossos lares, mas confiando que o Senhor Deus pode trazer uma solução para tudo isso. E novamente pedindo para que os irmãos continuem orando, para que o quanto mais rápido possível o Senhor nos permita estarmos juntos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, podendo cultuá-lo, e principalmente que a gente possa usar esse momento para refletir, para aprender mais a respeito de quem é o nosso Deus, para a gente saber em quem a gente pode confiar nesse momento. Então, nesse segundo dia de estudo, irmãos, olhando ainda para o nosso Deus, nós vamos estar estudando a respeito da eternidade de Deus, para que a gente possa ser confortado e consolado por essa verdade que nós já conhecemos, que Deus é eterno, mas que nós possamos olhar para ela agora por alguns minutos e desejar esse Deus que é eterno. Vou estar lendo com os irmãos o Salmo de número 90, os 2 primeiros versículos, e diz assim a palavra do nosso Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vejam, irmãos, Moisés, que escreveu esse salmo, ele coloca a sua confiança em Deus, unicamente em Deus. Ele diz que o Senhor tem sido o refúgio dele. Na verdade, Moisés ele fala aqui no plural, ele diz, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Então Moisés não fala apenas por ele, mas ele fala acerca também de todo o povo que estava com ele, de todo o povo de Israel naquele tempo. Mas, irmãos, não só para o povo de Israel que vivia naquele tempo, porque Moisés ele fala, Senhor, Tu tens sido um refúgio para nós de geração em geração. Então vejam, irmãos, que em qualquer circunstância, independente de no passado ou no futuro, e como também agora no presente para nós, o Senhor é o nosso refúgio. E veja que o motivo pelo qual Moisés diz que o Senhor é o nosso refúgio é justamente pelo fato de Deus ser eterno. Ele disse, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja que a eternidade de Deus, o fato não só do Senhor ser o nosso Deus, mas dele ser sempre o nosso Deus. Ele não teve um começo e não terá um fim, mas em todas as gerações nós podemos confiar que o Senhor é o nosso Deus. Vejam, irmãos, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso. E o fato dele ser eterno é tão maravilhoso para nós, que não só nós podemos confiar no nosso Deus, mas nós sabemos que nós confiamos num Deus que os nossos antepassados já confiaram nele, que Moisés há tanto tempo atrás já confiou nele, e nós sabemos que os nossos filhos, os nossos netos e por todas as gerações, a nossa família poderá continuar confiando nele, porque ele é um Deus eterno. Ele não é um Deus que surgiu ontem, ele não é um Deus que foi inventado pelo homem, ele não é um Deus que surgiu pelo desejo, pelo anseio do nosso coração. Pelo contrário, irmãos, o nosso Deus, esse Deus em quem nós cremos, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez, e mesmo antes dele fazer a todos nós, a cada um de nós e a qualquer um de nós, Ele já era Deus. Para pensar, irmãos, muitas vezes a gente pensa que Deus ele só é Deus porque Ele está sendo adorado por nós. Tem algumas pessoas que pensam que se a gente parasse de adorar a Deus, isso ia diminuir a glória de Deus, Ele ia deixar de ser Deus por nossa causa. Quando na verdade, irmãos, desde a eternidade, o Senhor já é Deus. Muito antes da gente nascer, muito antes da gente sequer existir, o Senhor já era Deus. O Senhor já era satisfeito em si mesmo, o Senhor já era suficiente, o Senhor já era perfeito em absolutamente tudo o que Ele é. Se a gente comparar isso com o mundo que a gente conhece aqui hoje, com o mundo passageiro, em que 1 João capítulo 2, no versículo 17, vai dizer que o mundo passa, assim como a sua concupiscência. Irmãos, até as coisas boas, não só as coisas pecaminosas aqui desse mundo, mas até as coisas boas, elas são passageiras. Absolutamente todas as coisas que nós temos e que nós somos é algo que tem um prazo de validade. As coisas que nós mais amamos e as coisas que nós mais temos como algo que pode durar em nossa vida, ainda assim elas são passageiras.
A gente usa um vocabulário para falar a respeito de uma coisa que é descartável e de uma coisa que dura mais. Mas no final das contas, todas elas são passageiras. Só o nosso Deus é que é eterno. O nosso Deus nunca teve um início e ele nunca terá um fim. Imagina você, se eu e você a gente decidir viver para nós mesmos, se eu e você a gente simplesmente gastar a nossa vida, o nosso fôlego, a nossa energia, os nossos recursos aqui nesse mundo, apenas para sentirmos prazer, para nos agradar a nós mesmos, veja que vida triste que nós viveremos. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus fala que se a esperança que nós temos em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Infelizes nós somos se nós reduzimos a nossa vida apenas a essa existência. Mesmo que a gente não coloque a nossa confiança em nós mesmos, mesmo que a gente não viva para nós mesmos, mas mesmo que a gente encontre uma causa fora de nós para que a gente possa dedicar a nossa vida e os nossos esforços, ainda assim, tudo que está à nossa volta é passageiro. Se a gente quiser ajudar as outras pessoas a viverem, se a gente quiser ser uma pessoa que vai fazer o bem ao próximo, se a gente quiser viver para uma grande causa aqui nesse mundo, ainda assim, irmãos, tudo isso será passageiro. Mas diferente de tudo isso, a gente pode olhar para o céu, a gente pode elevar os nossos olhos e a gente pode colocar a nossa confiança em um Deus que não tem fim. Veja, irmãos, o nosso Deus ele sempre foi Deus antes de toda a eternidade. E o nosso Deus sempre será Deus, mesmo depois que o tempo acabar. Mas veja que maravilha, irmãos. Veja que maravilha, porque esse Deus que ia continuar existindo, que irá continuar existindo, mesmo se a humanidade toda passar, ele nos chama para que a gente possa viver com ele. Veja que nós que somos transitórios, nós que somos passageiros, nós que somos finitos, nós que não somos nada como nós vimos ontem, diante de Deus, desse grandioso Deus que nós temos. Vejam, irmãos, a palavra de Deus fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Imagina nós que vivemos 80, 90, 100 e poucos anos no máximo, a gente comparado a esse Deus, que para ele 1000 anos é como se fosse um dia. Ele que é eterno, nós não teríamos significado nenhum, mas ele nos chama para vivermos eternamente com ele. A vida que nós podemos ter em Cristo é muito mais do que apenas para essa vida. Por isso que nós não precisamos ser infelizes e miseráveis homens aqui. Nós podemos ter alegria, ter gozo pleno e paz no Senhor, porque Ele, o Deus eterno, Ele nos chama para passar toda a eternidade futura com Ele. Veja, irmãos, Deus ele não precisa de nós, Ele não chama a gente para viver a eternidade com Ele porque Ele tem alguma necessidade, como eu já disse para os irmãos. Deus ele já passou toda a eternidade antes de nós existirmos sozinho e Ele não estava se sentindo necessitado de mais alguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, vivia em plena satisfação antes de mim e de você existirem. Irmãos, a minha vida e a sua vida só vai fazer sentido se a gente pegar a nossa existência aqui, passageira e finita nessa vida, nesse mundo, e a gente depositar a nossa confiança no Deus que é eterno. Porque vejam, esse Deus eterno, Ele se fez carne, Ele se fez fraco e finito como nós somos, para que Ele pudesse nos resgatar da morte eterna. Uma vez que nós somos criados, irmãos, nós não deixaremos mais de existir. A palavra de Deus ele fala que nós viveremos eternamente, ou nós morreremos eternamente. E veja que para alguns parece ser algo grave isso, alguns parece ser maldade da parte do nosso Deus castigar os homens eternamente. Mas para pensar, irmãos, Deus ele nos criou e nós sabemos que tudo é passageiro. E a palavra de Deus fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E em vez de nós pegarmos essa eternidade, esse senso da eternidade que há dentro de nós, e nós usarmos isso para que isso nos leve para mais perto do Deus que é eterno, os homens têm colocado sua confiança aqui nesse mundo, nas coisas que são passageiras. Os homens têm dedicado a sua vida naquilo que eles sabem que vai acabar, ao invés de confiarem e de amarem o Deus eterno. Quando tudo passar, irmãos, a gente vai estar diante do Deus eterno. E a gente vai ter que se explicar para Ele como foi que a gente conseguiu fazer esse absurdo.
Como foi que a gente conseguiu dar atenção para todas as coisinhas que eram passageiras aqui nessa vida, para todas as coisas que eram transitórias, e a gente perdeu tanto tempo com bobagens, irmãos, e todo o nosso tempo foi dedicado com nada. Se o desejo do nosso coração não é que Deus, o Deus eterno, seja glorificado em todas as coisas. Nós, como bons presbiterianos, sabemos que o ser humano foi criado para a glória de Deus. E o ser humano que não quiser viver para o Deus eterno, ele vai morrer eternamente. Veja que eu e você, a gente tem um privilégio muito grande por termos esse Deus eterno. E por, em vez de morte eterna, em vez de Deus ele deixar a gente caminhando para a morte eterna, o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor enviou o seu Filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados. E o Senhor nos dá essa vida que é eterna. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz que o mundo passa junto com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor viverá eternamente. 2 Coríntios, no finalzinho do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala: os sofrimentos que nós temos aqui no tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ele diz: o peso eterno de glória, diz, a leve e momentânea tribulação que nós passamos não pode ser comparado com o eterno peso de glória. Irmãos, o eterno peso de glória é a eternidade que nós passaremos com o nosso Deus. É o prazer que nós sentiremos eternamente em Deus. E a gente nunca vai se cansar. Porque, irmãos, o nosso Deus que é eterno, ele é perfeito. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é gracioso e ele é santo. E a gente nunca vai se cansar de conhecê-lo. A gente nunca vai se cansar de se relacionar com aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e a gente possa depositar nossa confiança num Deus eterno, mesmo nos tempos de crise e de aflição.